Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos iniciando o tempo quaresmal. 40 dias de caminhada para chegarmos até a Páscoa. O tempo da quaresma é um tempo que acontece não por si mesmo, mas acontece em vista da Páscoa, como um momento de participar, de celebrar esse momento da vitória sobre a morte. São 40 dias de preparação para esse momento da proclamação da Páscoa do Senhor. E nós começamos a quaresma com as cinzas, distribuição das cinzas. Lembra-te que és pó. É interessante que essa recordação nos vem do Gênesis, no capítulo 3, nos recorda que somos pó, e é justamente pelo pó que começamos a quaresma, pela recordação de que somos pequenos e de que em Cristo é que nós renascemos para uma vida nova. Começamos do fim, porque no final todos voltaremos ao pó. Mas começamos do fim para recordar, como faziam os monges antigos, tomar consciência da nossa fragilidade e começarmos daí a caminhada rumo à Páscoa, quer dizer, da morte para a vida, das cinzas para a luz. Esse é o grande percurso que nós vamos fazer. E o Evangelho para esta quarta-feira de cinzas, que nós vamos proclamar agora, é Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de meditar o texto, quero dizer que nessa quarta-feira de cinzas eu começo um retiro quaresmal com todo o povo de Deus, todo o povo da minha paróquia, claro, e todo o povo que desejar participar. Nesse retiro nós vamos partir de duas fontes, a Sagrada Escritura e os Santos Padres da Igreja. Então, vai ser um retiro para nós refletirmos sobre muitas coisas interessantes, muitos aspectos da nossa fé. Eu vou fazer um vídeo fazendo a propaganda desse retiro, tá certo? Então, quarta-feira de cinzas, às 9 da noite, nesse canal você poderá acompanhar ao vivo o primeiro dia do retiro. Tenho 5 missas amanhã, mas depois dessas missas eu vou fazer a abertura do retiro, um pouco cansado, mas é uma oportunidade para refletir com as pessoas sobre o itinerário da fé, tá certo? Muito bem. Antes de dizer uma palavra sobre o Evangelho, gente, gostaria de dar um enfoque à primeira leitura também de amanhã, que é muito bela, dessa quarta-feira de cinzas, que é muito bela. Nela o profeta Joel diz: Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas e gemidos. Quer dizer, volte para Deus. É um convite para aquele que está distraído, aquele que está distante, aquele que está confuso, aquele que mesmo estando dentro da igreja não está totalmente, está, como o povo diz no popular, é como o Raimundo, um pé na igreja, outro do mundo, não é? Então,
é tempo de voltar para Deus. Voltar para Deus. Esse tempo da quaresma é um tempo para arrumar a casa. 40 dias para arrumarmos a casa interior, para arrumar a nossa vida espiritual, arrumar a nossa família, reorganizar um pouco a nossa estrutura de vida. Voltar com o coração, com todo o coração completo, com 3 coisas: jejuns, muito importante, né? Lágrimas e gemidos. O Evangelho vai falar sobre o jejum, a oração, que pode ser oração com lágrimas, e diz: rasgai o vosso coração e não as vestes. Quer dizer, não se trata de uma conversão aparente ou de uma boa obra somente realizada, mas se trata de fato de realizar a vontade de Deus, de mudar a mentalidade e mudar o coração. Esse é o grande convite, não é? Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixe que a tua herança sofra infâmia, que as nações a dominem. Muito belo o texto do profeta Joel, rasgar o coração. Nós vamos aprofundar um pouco esse tema no nosso retiro quaresmal, né? Ele diz: o coração é como a terra, ela precisa ser rasgada como arado para poder ser semeada a semente e produzir frutos. O coração também. Se não for rasgado, não haverá a mudança que é necessária que aconteça, certo? Depois, uma palavra sobre a segunda leitura, quando o apóstolo Paulo nos diz: reconciliai-vos com Deus. Reconciliar, quer dizer, reconciliar significa recuperar a capacidade de olhar nos olhos. Porque normalmente quando nós erramos contra alguém, quando pecamos, quando fazemos alguma coisa que não é digna, perdemos a capacidade de olhar nos olhos, né? É preciso ser... não é fácil, né? Se você pecou, errou contra alguém, não consegue olhar nos olhos. Reconciliai-vos com Deus, quer dizer, recupere a condição de pureza diante de Deus, né? Do homem antes de perder o paraíso. Esse é o convite do apóstolo Paulo. E ele diz: eis o tempo favorável, esse é o momento favorável, o tempo é hoje, o tempo da graça, né? É o Kairos. Kairos é esse tempo de agora, o tempo da graça, né? E por que não dizer uma palavra sobre o Salmo 50, que nos acompanhará durante a quaresma, como o salmo de meditação. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Um salmo escrito pelo rei Davi, num momento de profunda angústia e de arrependimento por males que havia cometido, né? Era um homem muito bom, muito santo, muito justo, mas cometeu pecados graves, não é? Destruiu uma família, matou uma pessoa indiretamente, mas matou. Então, quer dizer, depois o profeta vai adverti-lo, né, abertamente sobre isso. E ele escreve esse salmo: criai em mim um coração que seja puro, quer dizer, criai em mim. Eu não sou capaz sozinho de criar esse coração que seja puro, criai em mim. E dai-me de novo um espírito decidido a fazer o bem, decidido a caminhar nos caminhos do Senhor. Pois bem, vamos ao Evangelho. No Evangelho que nós escutamos, nós vemos que o grande objetivo aqui é chegar ao Pai. Todas as obras que nós fazemos e que fazemos para chegar aos homens e para agradar aos homens e para gerar aparência, causar aparência aos homens, não é a mesma coisa, não são a mesma coisa de fazer estas obras com a intenção de chegar ao Pai. E Jesus diz: o grande objetivo é dialogar, é chegar ao Pai. E ele fala de 3 coisas importantes. Primeiro é a esmola. Ele diz: olha, não toque a trombeta, não queira ser elogiado, como fazem os hipócritas. O que era o hipócrita? Hipócrita, Jesus se referia aqui aos atores que faziam tragédia ou comédia, normalmente, na Grécia, não é? Então, quer dizer, não seja um comediante, não trate a religião como algo de casca, de aparência, mas procure viver de maneira mais profunda a sua fé. Belíssima essa palavra. E não busque os elogios, não faça nada para ser elogiado, né? Então, dar esmola. Esse dar esmola não significa dar uma esmola no semáforo, né?
Significa ajudar a pessoa a recuperar a dignidade perdida. Dar à pessoa, favorecer para que a pessoa recupere a dignidade perdida. Bom, e uma coisa que está por trás desses três temas, né, que é a questão da esmola, a questão da oração e a questão do jejum, Jesus fala do orgulho, né, desses homens que faziam estas coisas de maneira aparente, buscando aplauso, buscando elevação humana. São João Crisóstomo diz que o orgulho é a porta por onde entram todos os demônios. Se a pessoa tiver orgulho, for orgulhosa, os demônios entram e podem saquear, dizia São João Crisóstomo, podem saquear toda a casa interior. Interessante que Santo Antão do Porquinho, já velhinho, né? Já bem velhinho mesmo, recebeu a visita do porquinho, que dizem que era o demônio que falava naquele porquinho, e o demônio teria dito: desisto, há mais de 80 anos que tento seduzir este senhor e não consigo. E aí, quando o demônio saiu, ele teria dito: venci. E nessa frase o demônio escutou e disse: será uma ponta de orgulho, um pouco de orgulho? Então não vou desistir, vou voltar e vou continuar. Pode ser que seja uma brecha por onde eu possa entrar. Pois bem, então o orgulho de fazer as coisas para aparentar. Para aparentar. Orígenes dizia que o nosso inimigo mais profundo vem do coração, porque é no coração que nascem as maldades, ou no coração que nascem também as obras boas. Então é preciso vencer o orgulho. Primeiro passo, Jesus fala da esmola. Segundo passo seria a questão da oração. Então a esmola trata-se da relação do homem com o outro, né? A oração, a relação do homem com Deus. Quer dizer, a sua oração não seja para aparecer nas esquinas, nas praças, para ser visto, bem visto pelas pessoas. A oração é como a água debaixo da grama, não se vê somente a grama verde. Então não precisa que as pessoas lhe vejam rezando, basta que vejam os bons frutos, o jeito como você vive a vida, o jeito como você trata as pessoas com quem você convive, são os frutos da oração que são mais importantes. Não é que as pessoas vejam você rezando, que pessoa piedosa, que pessoa que reza, não. Basta que vejam os frutos. E depois o terceiro ponto é o jejum. Qual é o jejum que agrada a Deus? Os santos padres diziam na antiguidade: não adianta o homem rejeitar de comer carne se ele morde e come a carne do seu próximo, através de maldades, fofocas e tramas. Então, quer fazer jejum? Um outro padre da igreja dizia: tudo que você iria consumir, guarde o dinheiro com o qual você compraria aquelas coisas e doe para alguém. O jejum que agrada a Deus é esse, né? Então aqui, na verdade, se trata de três temas muito importantes. A esmola, que é o relacionamento de amor para com o próximo. A caridade, não é? Segundo, a oração, que é a nossa relação com Deus. Na quaresma nós vamos fortalecer essa relação com Deus através da oração pessoal, das vias sacras e tudo mais. E terceiro é a questão do jejum, de saber fazer renúncias. E aqui os santos padres falavam muito, não só sobre o jejum da comida, mas o jejum dos olhos, o jejum da língua, não falar mal de ninguém na quaresma, não envenenar a vida de ninguém, o jejum do olhar, né, quer dizer, privar-se de certas coisas, sobretudo internet e coisas assim. O jejum do ouvir, quer dizer, alguém vem te trazer uma história, vale a pena ouvir? E essa música vale a pena? Ela te ajuda, ela lhe constrói? Se não constrói, então por que ouvi-la? O jejum do ouvir, o jejum do tato, não é? Quer dizer, então, o jejum dos sentidos. Evagrio Ponto, que falava muito sobre isso, inclusive no retiro quaresmal nós vamos partir de uma obra de Evagrio, que eu tenho aqui em mãos, e nós vamos partir desta obra para falar um pouco sobre a vida, o itinerário da quaresma, não é? Pois bem,
Então essas três questões estão no início dessa quaresma. É um caminho de conversão que nós devemos traçar. E aqui, para continuar a nossa reflexão, já chegando no final, pelo tempo, não é? Santa Bárbara dizia, é preciso aborrecer-se para poder chegar a amar-se. Belo. É preciso cegar-se para ver melhor. É preciso renunciar às riquezas para ser verdadeiramente rico. É preciso padecer para não padecer. É preciso fazer guerra para poder ter paz. Tratamos aqui da guerra interior, é claro, do grande combatimento do qual os monges e a tradição monástica falam tanto. É preciso gerar em si a imagem do Cristo crucificado para trazer o caráter do Cristo ressuscitado. Pois bem, possamos começar a quaresma com esse desejo de melhorar a nossa qualidade da oração. O jejum não é só parar de comer algumas coisas, mas criar apetite por outras. Quer dizer, não é só deixar de comer carne, mas criar apetite espiritual pela vida de oração. Criar apetite por outras coisas também, pelas coisas sagradas. Não tenho vontade de ir à missa. Então, criar desejo, vontade de praticar coisas boas que lhe encaminhem para Deus. Então, a oração, o jejum e a caridade, né? Então, nessa quaresma, cada um possa pensar como posso melhorar estes pontos na minha vida, né? Como é que eu posso melhorar a minha vida como cristão? E contemplar os textos de amanhã com esse desejo de entrar na quaresma como alguém que quer realmente mudar a mentalidade, mudar o coração, para não fazer a história do remendo novo num pano velho, quer dizer, uma atitude nova dentro de um contexto de uma pessoa totalmente velha, de uma pessoa velha no sentido de uma pessoa que não se renovou pelo Espírito Santo, né? Então, uma atitude bela, mas num coração totalmente atrapalhado, um coração que não consegue amar. Creio que essa é a grande penitência desses dias, não é? É tentar reajustar, reorganizar aquilo que em nós foi se desajustando aos poucos. Uma vida não se desajusta da noite para o dia e também não se conserta da noite para o dia. Então desejo a todos uma ótima quarta-feira de cinzas e que possamos entrar nesse caminho da quaresma com o desejo de fazer um caminho realmente de vivência espiritual. E amanhã nos encontramos, ou digo melhor, daqui a pouco nos encontramos no retiro espiritual da quaresma. Faremos diariamente uma live de segundas aos sábados, às 9 da noite. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus, paz e bem.